Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aperta o biloto aí, Lala. Deixa eu falar aqui, dar voz aqui à dona Maria de Jesus Rodrigues Vidal. Ela mora no Ramal da Judia, não é isso? Ramal da Judia, Belo Jardim 1. Dona Maria diz o seguinte: Itaã, boa tarde. Vejo tanto o Ministério Público, como você falou, se preocupar com homofobia e com animais, mas quanto a se tratar do ser humano, ele não se preocupa com o ser humano, diz ela, porque estou há 7 anos esperando por uma cirurgia cardíaca chamada ablação, é isso? E esses anos todos e o Ministério Público não faz nada, e já denunciei isso. E quando me ligam, perguntam: você já fez a cirurgia? Respondo sempre que não. Aí falam: vamos ligar para o TFD e lhe damos um retorno. E isso já se vão 7 anos. Esses dias vi que o prefeito de Sena Madureira teve um problema no coração e logo foi atendido, enquanto uma pessoa que trabalha fica à mercê da própria sorte. Gostaria que o nosso governador, Gladson Cameli, olhasse para nós que estamos há meses sem amparo, né? Me ajude aí fazendo esse pedido. Está feito o seu pedido? Só faça essa ressalva. A gente não pode achar que uma situação exclui a outra, correto? Isso é uma situação que exige mais debate. Bom, Rodrigo, você estava me explicando no intervalo que a decisão do papado da Igreja Católica de colocar todas as obras de caridade, né? Isso. Todas as obras de caridade no mundo estão sob, digamos, essa ideia, esse carisma do São Vicente de Paulo, só para que se tenha uma ideia da dimensão do que isso representa. Como é que é isso aqui no Brasil? Isso. A atuação do Vicente de Paulo, né, do cidadão do mundo Vicente de Paulo, dos séculos XVI e XVII, ela foi muito profunda, especialmente na Europa, né? Na França, ele é francês, e a atuação dele foi muito profunda com aquela população pobre que viveu um período muito conturbado na Europa daquele período, e São Vicente ele se torna referência, né, para a igreja, para as comunidades, e vai evoluir para um reconhecimento da instituição a nível mundial. Isso vai fazer com que diversos grupos que já desenvolviam esse trabalho da caridade e amor, né, não da caridade somente esmola, do levar o material, mas da caridade e amor, de demonstrar, de levar esse Jesus, de filiar, vamos dizer assim, de reconhecer que eles têm esse carisma de Vicente, do padre Vicente de Paulo. E ocasiona que hoje, né, já são quase 250 grupos no mundo que trabalham com a espiritualidade de Vicente de Paulo. E esses quase 250 grupos, nós chamamos de família vicentina. Família vicentina. E a Sociedade São Vicente de Paulo é um desses grupos. É o maior desses grupos em números. E o Brasil tem destaque, né? Isso, o Brasil é o maior país vicentino do mundo, é o maior país com números de associados. Nós somos uma confederação, né, internacional de leigos. Diante de toda a família vicentina, há uma diversidade. Há, por exemplo, grupos formados por padres, né, por sacerdotes, como, por exemplo, os padres lazaristas, que é uma ordem de padres criadas pelo próprio Vicente de Paulo. Tem também as Filhas da Caridade, que são freiras, né, que fazem todo um trabalho social e espiritual junto às paróquias e às comunidades. E tem o movimento leigo, como, por exemplo, a juventude tem um grupo, um ramo da família vicentina que se chama Juventude Marial Vicentina, conhecida pelas siglas JMV, que é também um movimento de leigos. E esse final de semana é um final de semana importante, né? Porque há um encontro na França, é isso que você estava falando? Isso. Está acontecendo a Assembleia Geral do nosso Conselho Internacional, né? Onde ele congrega, né, o Conselho Geral Internacional, que é a sede mundial da sociedade na cidade de Paris. Ela congrega esses 155 conselhos nacionais, de cada país tem um conselho nacional, e eles estão reunidos
em assembleia para algumas decisões, para decisões administrativas, né, vocacionais, espirituais. E o nosso presidente, o confrade Márcio José da Silva, da cidade de Cambé, no Paraná, ele está lá representando a Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. Tanto que nessa missão dessa semana aqui no Acre, nós estamos acompanhados pela nossa vice-presidente, a nível de Brasil, a consórcia Elizabeth, da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Olha só, quer dizer, então é uma presença importante aqui. Bom, e o Lar dos Vicentinos? Tem muita gente ansioso para saber qual a relação desse trabalho com o Lar dos Vicentinos, que é a nossa referência aqui. Muitas pessoas confundem o Lar Vicentino, as instituições, com o trabalho vicentino. Como eu te disse antes, o nosso trabalho principal, a nossa meta principal é estar com o pobre na casa dele. É a visita domiciliar, é essa escuta atenta das suas necessidades para que, como leigos vocacionados que somos, possamos de alguma forma quebrar o ciclo da pobreza. Seja a assistência material, alimentícia, através de um auxílio para um tratamento de saúde ou um encaminhamento para a educação, para que ele tenha um trabalho e possa seguir com seus próprios pés. Paralelo a esse trabalho das conferências dos grupos vicentinos, de acordo com a necessidade do Estado, das cidades, são criadas instituições com CNPJs paralelos. É toda uma estrutura administrativa que nós chamamos de obras unidas. A obra unida é, por exemplo, um lar de idosos, a ILPI, né, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, como é o caso aqui de Rio Branco, que nós temos o Lar Vicentino. É uma obra administrada pelos vicentinos, pelos grupos, para acolher o idoso. Preferencialmente, aquele idoso carente, que esteja numa situação de vulnerabilidade social e principalmente com ausência de vínculos. Correto. Olha, Rodrigo, tem aqui uma pergunta que eu não entendi muito bem qual a intenção. É uma boa intenção, só que eu não sei se é para ser atendido por vocês ou se ele quer ser um colaborador. É o Elan, está lhe perguntando o seguinte: olá, boa tarde, Taan. Onde procurar esse grupo? Ele não deve ter assistido a primeira parte do programa. Você pode repetir para o Elan como é que ele faz? Olha, a nossa referência física hoje aqui em Rio Branco é o Lar Vicentino. Lá no Lar Vicentino, que ele é dirigido, toda a diretoria dele é feita por membros da Sociedade São Vicente de Paulo, né, vai encaminhá-lo para um dos grupos. Né? Se ele tem a intenção de nos ajudar materialmente, ou mesmo vir ser um membro e trabalhar, abraçar essa causa conosco. Eu acho que deve ser o caso. Isso. No Lar Vicentino, nós temos lá a atual presidente, né, a consórcia, que é como nós tratamos, né? A mulher nós tratamos de consórcia e o homem de confrade, é o irmão, né, o parceiro de caminhada. A Ana Maria irá encaminhar essa pessoa para a comunidade onde nós temos grupos aqui hoje em Rio Branco. Rodrigo, eu queria saber do trabalho dos vicentinos no âmbito da política, já que nós somos resultados, a nossa salvação está vinculado àquilo que nós, ao nosso espírito e às nossas obras também. Essa ideia da obra dá uma ideia de uma participação política efetiva. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no que se refere à saúde. Você viu aqui as questões relacionadas ao Ministério Público, o pessoal cobrando do Ministério Público uma posição, uma atuação mais firme. E do ponto de vista político, a Sociedade Vicente de Paula, por exemplo, aumentamos o número de pessoas, entramos novamente no mapa da fome do mundo. Então, o número de desempregados, tudo isso está na agenda, né? No combate à pobreza, no combate à exclusão, que está na agenda da Sociedade São Vicente de Paulo. Nós percebemos que há, de certa forma, na sociedade, uma confusão sobre exercer o seu papel de cidadão, gostar da política, que realmente respeita o cidadão e garanta as políticas públicas que todos nós temos direito de exercê-las, né? E a política partidária. Ah, sim, há uma confusão. Enquanto instituição católica, leiga, compromissada com a justiça social, é impossível que nós sejamos indiferentes à política. Não dá para ser.
O que nós não fazemos é assumir o partido A ou B, né, e levantar as bandeiras. A nossa bandeira é a bandeira de Jesus, né? Não no sentido romântico da situação, mas nós não somos indiferentes ao visitar aquela família carente e perceber ali a ausência do Estado. E, diante disso, nós, enquanto membros comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ter o Ministério Público como parceiro, né? A Polícia Militar como parceiro, o Conselho Tutelar. Porque ao adentrar nas casas dessas pessoas, são muitas as mazelas que nós encontramos. Encontramos traços de uma mulher que sofre a agressão do companheiro. Percebemos naquela criança amedrontada que num simples toque ela já se afasta. Aquilo já é um sinal, né? Já é um sinal, né, de um possível maus tratos que sofre de alguém da casa. Então nós não podemos ser omissos a essas causas, né, a essas situações que aparecem diante de nós. Perfeito. Nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Espero que o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo se fortaleça. Inclusive, tem alguma meta para o interior? Só para fazer uma última pergunta para você. A presença de vocês no interior, como é que está? E ela pode ser fortalecida? Tem essa esperança? O nosso grande objetivo em estar aqui essa semana numa missão a nível nacional, que foi nos pedido pelo nosso presidente nacional do Brasil, era preparar uma missão. Na verdade, nós vamos retornar aqui ao Rio Branco no mês de setembro, com um grande número de missionários vicentinos para ficarmos por um período maior e visitar todas as comunidades. Infelizmente, hoje no estado do Acre, a presença da Sociedade São Vicente de Paulo e grupos está restrita à capital, ao Rio Branco, com apenas 3 grupos, 3 conferências. E a nossa meta é ter, no mínimo, 8 grupos funcionando aqui no Rio Branco, na capital, num primeiro momento, e depois expandir isso para as cidades do interior. É o que todos nós esperamos, porque o pessoal está precisando muito, viu? Muito obrigado pela tua participação aqui. Nós que agradecemos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.